para salvar um povo gentio, ele dá o arrependimento. O arrependimento vem por ouvir. Então, primeiro vem a mensagem de Deus, vem a pregação. Como crerão se não há quem pregue? Né? Então, primeiro vem o pregoeiro, ele prega a mensagem, o povo de Deus crê e o Espírito Santo trabalha na salvação. Desde o interior ao exterior. Tá joia? Em Atos 15, a partir do verso 13, eu vou ler apenas partes do versículo, vou ler aqui o versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Então, Deus está visitando os gentios e tomando um povo. Não é todos os gentios, não. É apenas um povo para o seu nome. Lá em Efésios, diz que toda a família de Deus, tanto os que estão nos céus e na terra, toma o nome de Jesus Cristo. De certa forma, no final de tudo, toda boca confessará. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor. Chamar Jesus de Senhor é o mesmo chamar Ele de Deus, porque só o Senhor é Deus. Lá em 1 Reis. Tá joia? Então, atribuir esse título a Jesus Cristo é chamar Ele de Deus. Tanto que é que Pedro disse, saibais, ó casa de Israel, aquele Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. É por isso que no Antigo Testamento ele não revelou o seu nome. Quando Moisés lhe disse, Senhor, eu vou lá libertar o povo. Mas se eles perguntar, quem te mandou aqui? O que lhes direi? Diga que eu sou o que sou, eu sou Deus, eu sou. Não é eu era ou eu vou ser. Eu sou. Ele deu um título. Mas quando veio o Novo Testamento, quando veio o período da graça, o Filho revelou o Pai. Amém? Fala-se filho porque ele nasceu de mulher. Ele teve que vir numa concepção humana para poder sangrar e morrer. Que Deus não pode morrer. Então, por isso que Paulo, aquela carta fantástica, ele diz que Deus, né, ele aniquilou-se a si mesmo e se fez homem. E na forma de um homem, Deus aniquilou-se a si mesmo. Ele, na forma de, não usurpou ser igual a Deus, mas se fazendo homem, foi servo e servo de cruz, né, até a morte. Tá joia? Então, vamos seguir aí. No verso 16 de Atos 15. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e levantar-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Lá no período de Moisés, existia tabernáculo? Não. Lá existia, era a tenda da congregação. Joia? Armou-se a tenda, tudo certo tal, era como se fosse um tabernáculo, mas era tenda. Era tirada de um lugar, quando eles iam para outra região, aquele tabernáculo era todo desmontado e remontado aonde eles iriam. Salomão sentiu a necessidade de fazer uma casa para Deus, um templo. Deus falou, suas mãos derramaram muito sangue, mas o seu filho Salomão vai edificar esse templo. Esse templo, então, que Salomão edificou, diz que foi muito magnífico, formoso, exuberante. Esse templo que Salomão edificou, o tabernáculo de Davi, porque Jesus Cristo é filho de Davi, ele foi destruído quando o rei Nabucodonosor entrou em Judá, entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, inclusive o templo. É mais ou menos aqui, ó, destruição do templo.
É o primeiro templo, é o templo de Davi que foi destruído ali. Com o passar do tempo, quantos anos levaram o cativeiro, que levou-se o cativeiro babilônico? 70. E depois do cativeiro babilônico, depois de Nabucodonosor, depois de Babilônia, quem dominou o cenário foi quem? Os medo-persas, né? Foi nesse período que saiu, então, a lei para edificar Jerusalém de novo. Esdras, Neemias, foram homens que retornaram, Zorobabel. Quando a gente pega a Bíblia, esses profetas, os últimos profetas menores ali do Antigo Testamento, é nesse período da edificação do templo de Jerusalém. São cartas, são livros pequenos, dá para ler, a leitura, faça uma leitura corrente, uma leitura diária. Muito se compreende lendo esses últimos livros ali. Neemias, Esdras, que estão mais adiante, né? Me fugiu agora o nome dos livros, mas os 3 últimos do Antigo Testamento. É neste período que conta. Neste período, então, se fez um novo templo. Uns chamam de templo de Zorobabel, é conhecido mais como templo de Zorobabel. Esse templo, na época do rei Herodes, um pouquinho antes de Jesus, ele foi melhorado. É por isso que outros chamam ele de templo de Herodes. Herodes, querendo ser mais popular com o povo de Israel, tocou logo na religião. Olha a política, aonde vai a política. Olha os olhos da política. Vou pegar esse templo, vou, reformá-lo todinho, mármore, aquela coisa toda, e ouro, para ficar bem com o povo. Né? Então, uns chamam de templo de Zorobabel. Séculos depois, Herodes reformou esse templo. Esse segundo templo que foi destruído quando o general Tito entrou em Jerusalém 70 anos depois de Jesus Cristo. Essa cruz significa Jesus Cristo. Aqui é 70 anos depois de Jesus Cristo. Então, esse aqui foi o segundo templo que foi destruído. Esse templo destruído por Nabucodonosor, pela Babilônia, e esse templo aqui destruído por Roma, pelo general Tito. Tá joia? Vamos prosseguir aqui a leitura. Este período no qual Deus está tirando um povo dentre os gentios é conhecido como plenitude dos gentios. Quando a gente abre a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 11, no seu versículo 25, em diante, nós temos o seguinte, eu vou ler partes apenas aqui para a gente remir o tempo. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, irmãos, nós temos aqui um outro período de tempo fixado. O primeiro período de tempo é tempo dos gentios, e esse segundo período agora é plenitude dos gentios. Vamos seguir a leitura, que essas coisas vão ficando mais claras. O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Eu estou lendo Romanos capítulo 11 e agora o verso 8. Então nós começamos a compreender que Deus, para salvar um povo gentio, esse mesmo povo que está tomando o nome do esposo, Deus teve que cegar Israel, teve que cegar os judeus. Então Deus fez cair sobre esses filhos de Israel um espírito de profundo sono, para eles não verem, para eles não escutarem o evangelho. Dessa forma, aí então, quando eles negaram o evangelho,
E nós vemos em Mateus capítulo 27, e outras demais referências, mas Mateus capítulo 27 é muito claro. Nós vemos ali que eles pediram a crucificação do próprio Messias. Crucifiquem-no. Crucifiquem-no. Eles preferiram quem? Solte Barrabás. Que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que tinha sobre eles? Um espírito de cegueira. Para eles não conseguirem ver o Messias. Para eles não conseguirem ver o evangelho trago pelo Messias. O evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que salva. Amém? Aí o evangelho então pôde passar às nações. E quem abriu o evangelho às nações oficialmente, claro que Jesus pregou, claro que também Pedro pregou, mas quando nós temos Pedro e quando nós temos Paulo, eles estritaram as suas mãos, as suas destras, e concordaram que o evangelho da incircuncisão ficaria com Paulo, abrindo a era gentílica, e o evangelho da circuncisão, isso é Gálatas 2, ficaria com Pedro. Claro que tem um período de transição. Paulo abriu a era gentia. Amém? Então nós temos aqui, mais ou menos aqui, vamos aqui 3 anos e meio, tá? Então, aqui, 3 anos e meio aqui. Então nós temos aqui, ó, um período gentio. Isso tudo aqui, ó. É esse período exatamente aqui que se chama plenitude dos gentios. Tá joia? É esse período aqui, ó. Desde que Jesus Cristo morreu, ascendeu-se aos céus, e então o sacrifício dele pôde ser aceito, e então ele enviou o Espírito Santo à igreja. Sempre o Espírito Santo trabalha da mesma maneira. A chave para o livro de Atos é essa. Palavra é pregada, corações creem no Evangelho e o Espírito trabalha. Sempre foi dessa maneira, desde quando existe ser humano. E desde quando existe um Evangelho, ou existe uma palavra de Deus sendo pregada ao ser humano. Sempre foi assim. Joia? Então, a partir do momento que o Espírito Santo desceu, porque tinha já uma mensagem, já tinha um mensageiro pregando. E esse mensageiro teve alunos que também começaram a pregar. Amém? Então, tá joia. Então, esse período aqui é o período que a gente acabou de ler aqui, agora. A plenitude dos gentios. Vamos continuar lendo aqui. Eu estou aqui na mensagem, o profeta do século 20. A plenitude dos gentios, agora eu estou no parágrafo 3. É a parte maior de um outro bem conhecido período de tempo que está terminando agora mesmo, o qual é conhecido como o tempo dos gentios. Agora nós vamos mudar para Lucas capítulo 21. A joia? Eles cairiam a fio de espada, coisa que aconteceu aqui. Claro que teve um período de transição, tá? Teve um período de transição para se fazer as coisas. Deus trabalha com tempos e dispensações de tempo. Não é porque o Espírito Santo começou a cair na igreja aqui que ele já começou, não. Teve um período de transição. Mas Israel foi cortado a fio de espada. Tito, general romano, entrou lá e quis nem saber. Tá joia? Então, há esse período de transição. Vamos continuar a leitura aqui. E eles estavam negando o evangelho. Né? Depois desse episódio, o que aconteceu? Em todo o mundo, nós vemos judeus espalhados. Beleza?
Olha, reconhecido pela ONU com brasão, com bandeira, com exército, com território, né? Israel voltou a ser uma nação somente em 48. E até eu gostaria de falar, eu não separei esse texto, por isso que eu não vou no texto. Isso eu vou falar. Em 1948, eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? 48. Israel voltou a ser uma nação novamente. Irmãos, existe uma profecia. Claro, essa profecia é para o povo de Israel. Essa profecia dita que uma nação nascerá num só dia. Quando isso vai acontecer de fato? É quando Deus dar para eles a graça, o Espírito Santo. Zacarias capítulo 12, versículo 10. É nessa hora que o Espírito Santo entra. Eles recebem o Evangelho. Que o Espírito Santo entra. O espírito de cegueira sai. Eles olham para Jesus com as mãos furadas. Jesus já vai ter voltado. E nós vamos posicionar esses acontecimentos ali daqui um pouquinho. Eles olharão para Jesus, a quem crucificaram, e chorarão amargamente, porque souberam, não eles crucificaram, mas os seus descendentes, né? Chorarão amargamente por ter crucificado o Messias. Nessa hora vem o batismo do Espírito Santo. O Joel capítulo 2 se cumpre para eles. Há um segmento religioso, há tanta confusões, tanta doutrina, tantas vozes no mundo, e nós passamos a perceber que a metade da última semana, porque aqui nós lemos 3 períodos de tempo. São semanas de anos, tá? Não são semanas de dias de 24 horas propriamente dito, mas cada dia valendo um ano, são semanas de ano. Nós lemos então que há uma semana, depois 69 semanas, depois mais uma semana separada. E nós começamos a perceber que a primeira semana passou. Foi até a construção de novo do templo. Eu vou colocar essa construção mais ou menos aqui, tá? O templo foi edificado. Templo edificado. Que foi o templo de Zorobabel, que depois incrementado por Herodes. Então aqui foi uma semana, 49 anos, depois foram mais 283 anos, que são 69 semanas. E na última semana, essa semana ela é cortada. Por que ela é cortada? Jesus foi batizado com 30 anos, ele começou seu ministério com 30 anos. E ele pregou oficialmente aos gentios? Não. A própria Bíblia fala que ele veio para o seu, ou seja, o eleito, e os seus, que são os judeus, o rejeitaram. Correto? Ele morreu com 33 anos e meio. Então o ministério durou exatamente 3 anos e meio, que é metade da última semana das 70 semanas da profecia traga por Daniel. Obviamente, nesse período aqui, que é o período de grande tribulação, não vai ser só 3 anos e meio. Até pode ser 7, até mais. Mas só 3 anos e meio, eu vou fixar isso já, né? Só 3 anos e meio aqui, ó. 3 e meio é a grande tribulação. Ainda que tenha mais tempo ali. Mas só 3 anos e meio que é a grande tribulação. E aí nós temos escrituras para isso. Por isso que é bom conhecer data. Foi o que eu falei com vários varões. O que eu não faço confusão, porque eu faço a linha do tempo. E vou colocando essas coisas na linha do tempo. Vou jogando na linha do tempo. Em todas as escrituras, é 42 meses, é 1.260 e tantos dias, que dá exatamente 3 anos e meio.
Você não tem outro período de tempo que Deus está lidando com os gentios. Você não, com os judeus. Você não tem. Você não acha nas Escrituras. Agora, aonde que eles colocam 7 anos de grande tribulação? Má interpretação das Escrituras. Porque lê aí, ó. E ele firmará um concerto com muito por uma semana. Uma semana são 7 anos. Né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sob as asas da abominação virá o assolador. Então 7 anos. 7 não, mas eles esquecem do detalhe. 3 anos e meio já foi pregado aos judeus. Então resta 42 meses apenas. Daniel profetizou a mesma coisa em Daniel 12. 3 anos e meio. Apocalipse 11, João trazendo a revelação das 2 oliveiras, ou seja, Moisés e Elias, pregarão exatamente 3 anos e meio. E virão com sinais e prodígios. Quem cessou os céus no Antigo Testamento? Elias. Quanto tempo foi que ele cerrou os céus, que não choveu? Lá atrás. 3 anos e meio. Correto? Fará a mesma coisa de novo. Tipo e antitipo. Quem converteu água em sangue? Quem escureceu o tempo? Moisés. Fará a mesma coisa de novo. Isso está de acordo com o 6º selo. Então nós sabemos que o 6º selo, ele se cumpre aqui também. Neste períodozinho de tempo de 3 anos e meio. Porque são 2 profetas que terão controle sobre a natureza. E tudo que eles quiserem fazer, o que a boca deles falarem, assim se fará. E acabou, e final de conversa. Nós vemos nos filmes, e outras religiões, e outras pessoas sem revelação nenhuma, falando que é o diabo que vem fazer. Não, irmão, não tem nada de diabo, não. É os 2 profetas. Eles que trarão esses sinais. É por isso que eles vão ser odiados do povo. Você imagina lá um Zé lá, né? Plantando. Aí de repente vem lá uma chuva lá eu estou conjecturando, é claro. Vem uma chuva lá de gelo, destrói toda a plantação dele. Quem fez isso? Moisés. Ele vai ficar com raiva de quem? Moisés, É por isso que nesse período, onde que se levanta o homem da iniquidade também, vamos fixar o homem da iniquidade aqui também. O homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade, ele tem facetas. Como é que eu vou usar essa palavra, talvez não seja apropriada, mas eu vou usar essa palavra que compreende melhor. É como se fosse um teatro. Ele é um ator. E ele vem com um figurino. Aí ele trabalha como esse figurino, depois ele sai de cena e veste um outro figurino, mas é a mesma pessoa. É o mesmo espírito. Vou colocar assim, não a mesma pessoa, mas o mesmo espírito. João, lá na sua carta, eu não sei se é a primeira carta ou se é a segunda carta de João, ele falando, filhinhos, o anticristo já no meio de nós. O espírito do anticristo já no meio de nós. Nós lemos as 7 eras e outras demais mensagens, o irmão Brana falando que são roupagens diferentes. Anticristo e falso profeta e besta não são 3, mas são o mesmo, com roupagens diferentes. Ele é um ator. Da mesma forma, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco é o mesmo cavaleiro, só muda o cavalo, ou seja, o poder. Besta significa poder. Do cavalo branco para o cavalo vermelho, do cavalo vermelho para o cavalo preto e do cavalo preto para o cavalo amarelo. Literalmente, o cavalo amarelo é aqui também que ele trabalha. Cavalo amarelo. Então, quer dizer que o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto trabalhou nesse período aqui. Correto? Já é passado e está sendo presente. Então, nós temos aqui os cavalos, primeiras eras da igreja.
com aquele cavalo branco como Jesus Cristo. Ele vem para enganar mesmo. Por isso o cavalo é branco. Sempre Satanás quis se colocar no lugar de Deus. Sempre. Foi por isso que ele caiu. E continua a mesma coisa, vai até o final. Ele sempre vai querer se colocar como Deus. Ele se assenta no lugar de Deus. Ele está em cima dos altares. Ele carrega a Bíblia. Ele tem título de pastor, de padre, de bispo, de tudo que você imaginar, de levita, de cantor, de tocador. Vocês estão entendendo a coisa? É o espírito da coisa. Então, de certa forma, pedra angular, eu estou colocando aqui primeiro, Assembleia, Batista, e todas, não são essas instituições que vão subir, mas o povo que está nelas, que está abrindo o coração ao verdadeiro evangelho, sem mancha, sem ruga, ao verdadeiro Jesus Cristo, e deixando o Espírito Santo realmente trabalhar e limpar, são esses que são batizados e colocados dentro do corpo de Cristo, que é a igreja dele. Amém? E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta de virgens nécias e é composta de virgens prudentes. E as que subirão só são as prudentes, as nécias não. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu coloquei esses dois aqui, ó. Porque aqui nós temos uma ressurreição, que é a primeira ressurreição. Vou colocar um R aqui, ó. Essa primeira ressurreição, aqui serão ressurretos apenas membro do buquê noiva. As virgens prudentes. Você pode ver que na parábola das 10 virgens, as nécias ficaram. Entraram no período de grande tribulação, trevas exteriores. Amém? Só há duas grandes ressurreições, que uma é aqui, Paulo fixou isso lá em Tessalonicenses, capítulo 4. E nós que estamos vivos não estrovaremos os que estão mortos, mas os mortos que morreram na esperança de Cristo ressuscitarão primeiro. E nós todos seremos transformados e subiremos ao encontrar o Senhor nos ares. Amém? E aqui tem essa seta, que é a descida. Você pode ver aqui, já que ressuscitaram, a noiva que está aqui vivendo nesse presente. Então, a noiva que morreu nos períodos, aqui nós temos as eras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tá de acordo aí não, mas as 7 eras nós temos aqui. Tá joia? Nessas 3 primeiras eras, foi o cavalo branco. Nessa outra era aqui, ó, foi o cavalo vermelho. Cavalo branco, cavalo vermelho. E nessas outras aqui foi o cavalo preto. Tá joia? O cavalo branco sendo imitando Cristo. O cavalo vermelho foi o período de Santa Inquisição. Foi o período que a igreja de Roma e as demais igrejas mais mataram cristãos. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 19, a mulher que está sentada sobre muitas águas, está sentada sobre a besta, né? Ela está embebedada com o sangue dos santos. Então, nesse período aqui, nós temos judeus morrendo e nós temos pessoa que faz parte da nécia morrendo e nós temos pessoas que faz parte das prudentes morrendo. Tá joia? Nesse período das eras aqui, ó. Tá tudo bagunçado isso aqui, mas acho que os irmãos estão entendendo. Precisava de um quadro maior. Mas é isso aí. E então aqui, os que estão vivendo, que vão estar vivos aqui, eles vão ressuscitar, a encontrar com o Senhor nos ares, juntamente os vivos serão transformados junto com aqueles que são ressurretos. Crentes de todas eras, mas somente das virgens prudentes. A nécia continua dormindo. O judeu ainda continua dormindo. Tá joia? Aonde vai ressuscitar, então, a nécia, e aonde vai ressuscitar os judeus, e aonde vai ressuscitar todos os outros tipos de salvação. É vários tipos de salvação que tem. Você tem os mártires judeus, você tem os mártires cristãos, você tem
Anécia, você tem todo aquele que deu um copo d'água, você tem aqueles que vieram do período de tribulação, você tem várias pessoas que serão ressurretos só aqui, ó. Tá joia? Depois desse período aqui, ó. Esse período aqui, que eu estou trabalhando nele agora, ele se chama milênio. Então, a igreja noiva sobe aos céus, aquela passa por aquele tribunal de Cristo, é por isso que é importante o obreiro fazer a obra direitinho, com o coração. Vai tocar, toca com o coração. Vai cantar, canta com o coração. Vai pregar, prega com o coração. Vai limpar uma igreja, limpa com o coração. E assim sucessivamente. Porque é aqui, ó, que serão dados os galardões, né? E as bodas. Nós temos aqui o galardão, né? E nós temos as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio de festa no céu. E aqui na terra, como a gente viu, né? Período de grande tribulação. Primeiro, um período de paz. Tem que ter esse período de paz. Porque o homem do pecado, vem nessas roupagens todas, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, ele ora é anticristo, ora é falso profeta e ora é a besta. O ministério da besta realmente se cumpre aqui, ó. Por que ele encarna? Ora, essa igreja subiu e está lá acusando. Está acusando. A partir do momento que a igreja sobe, ele desce. Não tem mais o que ele acusar. Tá joia? Então a igreja sobe, o diabo desce. E encarna no homem da iniquidade. Esse HI aqui. É os pés da estátua do rei Nabucodonosor. Aqui a gente tem outro vento de doutrina, que é chip que vai ser instalado não sei aonde, na mão, tem chip na testa, todo e coloca um homem como se fosse um homem da política, e não é um homem da política. Você tem política casado, porque os 10 dedos, né? Porque são 2 pés, 5 dedos em cada pé, né? Então são 10 dedos, são 10 reinos, que realmente estão trabalhando junto ali. Mas são os reinos também que depois vão contra a besta. Principalmente o reino do norte. Tá joia? Então, como as pernas da estátua do rei Nabucodonosor é Roma e o pé ferro, Roma. E se o pé tem ferro, então tem que vir de Roma. Aí você escuta vários ventos de doutrina por aí. E coloca a Síria, enfia até Egito ali. Eu falei, meu Deus do céu. João foi bem claro, né? 5 já passaram, lá em, se eu não me engano, Apocalipse capítulo, se não for no 13, é no 17. 5 já passaram, são 5 imperadores romanos, que na época que João escreveu a carta do Apocalipse, 5 já tinham sido. Um ainda existe. O outro se levantará, importa-se que dura um pouco de tempo, e virá o 8º, que é do 7. A própria Bíblia está falando, o 8º é do 7. Se os outros 7 vieram de Roma, o 8º vem de onde? Dos Estados Unidos? Da Rússia? Eu não sei aonde que eles ficam colocando e acham tanta coisa. E o pior, irmãos, que eles acham na história, e vão lá e casam, começam a casar coisinha, e vão casando versículo isolado aqui, pega um versículo isolado, pega outro isolado, vão encaixando, dá uma doutrina. O anticristo tem que enganar. E ele engana com o quê? Vamos retornar lá a Balaão? Balaão, ele tinha unção de Deus. Balaão orava e fogo descia, irmãos. Você acha que Balaque ia gastar riqueza com Balaão se ele fosse falso? Se ele não tivesse poder nenhum? Claro que não. Se for contratar o profeta mercenário, é porque ele tinha poder, ele tinha unção. Ele falava e acontecia. Mas o que pesou, então? É a doutrina de Balaão. Ó rei, ó Balaque, realmente amaldiçoar o povo eu não posso, não. Não tem jeito. O Senhor Deus falou comigo o seguinte, aquele que ele abençoou, está abençoado, ninguém pode amaldiçoar. Balaque irado, né?
Aí que entra a doutrininha ruim. Mas tem uma maneira de se derrubar esse povo. Eu vou conjecturar, tá? Coloca as suas mulheres de shortinho, mini saia, barriguinha de fora. Você vai seduzir a almarada lá. E começaram a se misturar. E as mulheres começaram a fazer a cabeça dos homens para adorar os deuses da terra. Coisa que o Senhor já tinha falado que se acontecesse, iria, ia acontecer tudo isso. E da forma que Deus falou, aconteceu. Eles já estavam de sobreaviso, aliás, era até da lei, era dos mandamentos, mas prestaram atenção, não. Ficaram olhando na mulherada. Caíram. Num só dia caiu 23 mil. Um só dia de uma praga que se instalou lá. E tiveram que rogar e orar e jejuar e o rosto no pó para Deus fazer a praga cessar. Se naquela época o diabo trabalha com doutrinas erradas, é assim, é até hoje. Mateus capítulo 24, versículo 24, fala que se possível fora, ele tem sinais e prodígios, mas que se possível fora, enganaria até o eleito. Então, quando você olhar um homem de Deus, você não olha a unção que ele tem, não. Você pode olhar a unção, tudo bem, mas você olha a doutrina que ele prega. Vê se está de acordo com a Bíblia. Seja um crente de Bereia. Vê se aquilo que está sendo pregado se está de acordo com as Escrituras. Porque é essa boa notícia que nos salvará, irmãos. Então a gente não pode receber qualquer coisa. Da mesma forma, o anticristo ele vem fazendo isso aí. Vem com doutrininha, vem passando mel. Então nós temos um período de falsa paz aqui. As nações todas reunidas politicamente, as religiões reunidas, a moeda reunida, igreja católica bombando, mãos estreitadas com os judeus, Você pode ver que o ferro está junto do barro, mas eles não se misturam. E tudo em nome da paz. Aí de repente aparecem 2 profetas. O evangelho aqui já está para os judeus, retornou para os judeus, porque aqui ele estava com os gentios. Aqui ele retornou para os judeus, 3 anos e meio, 42 meses. Apocalipse capítulo 11. Chega 2 profetas, escurecendo o sol, fazendo chover. As religiões, tudo contra eles. É por isso que fala que a besta fez guerra contra os santos. É claro que não vai ter só os 2 profetas, vai ter os 144 mil, porque o evangelho desses 2 profetas é para salvar o verdadeiro Israel, os 144 mil, que serão selados com a mensagem deles. Amém? Tudo aqui, Então nós vamos posicionar aqui os 144 mil também, está ficando apertado aqui. Vamos pôr só 144. Tudo ali, naquele período de 3 anos e meio. Pode ser que seja mais, mas de grande tribulação, apenas 3 anos e meio. Por quê? Porque o Senhor Jesus pregou aqui, 3 anos e meio. Tá joia? Então, 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio, que dá a última semana das 70 semanas de Daniel. Já falei tudo? Vamos seguir aqui. Então está aí, Jesus falou que os judeus seriam levados para toda parte do mundo, cairiam a fio de espada, até que o tempo dos gentios se completem. Deve-se notar imediatamente que esses 2 períodos correm juntos, porém um é político, enquanto o outro é espiritual. O tempo dos gentios é o período de tempo político, referente ao domínio gentio sobre Israel, ou seja, esse período que compreende aqui, desde aqui, Nabucodonosor. Você pode ver que até aqui, Israel, Jerusalém, estava firme. A partir desse momento aqui, que Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói a cidade, sempre a cidade de Jerusalém foi controlada por gentio. Sempre.
só voltou a ser controlado aqui, ó. Em 1948. Mas o tempo ainda se expande. Vamos lendo aqui. O tempo dos gentios é o período de tempo político referente ao domínio gentio sobre Israel. Começou quando Nabucodonosor levou cativo a Israel e terminará quando Deus restaurará Israel como domínio mundial. E para provar isso aí, tem várias passagens bíblicas, dentre as quais a gente vai citar Zacarias capítulo 12, verso 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém? Aí o versículo 10 já fala lá do Espírito, né, que cai sobre... Derramarei meu Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chorasse amargamente pelo primogênito. Amém? Esta restauração induzirá o milênio. Então, esse tempo dos gentios compreende isso tudo aqui, ó, e vem até aqui, ó. Tá joia? Tempo dos gentios. É um período político. A plenitude dos gentios, indicada por Paulo em Romanos, que a gente acabou de ler, né, Romanos 11. Se não lemos, a gente citamos. É indicada em Apocalipse pelas eras da igreja. Então, esse período aqui, ó, das eras da igreja, é o período que a gente chama de plenitude dos gentios. Então, são esses dois períodos de tempo que escorrem juntos, porém um é parte apenas do outro. Tá joia? É isso aí. Aqui, irmãos, você tem a primeira ressurreição para subir no arrebatamento. Aqui você tem a segunda ressurreição. Aqui, ó, antes, que é importante falar, aqui, antes do milênio, no final aqui, nós temos a batalha do Armagedon. Então, nós vamos colocar aqui a batalha do Armagedon, que é a terceira guerra mundial, o terceiro Ai. E nós temos uma outra grande batalha aqui, ó, que se chama a batalha de Gog e Magog. Tá joia? São duas batalhas diferentes, uma lá antes do milênio e a outra só depois do milênio. Na grande ressurreição, aqui serão ressurretos todos. É nesse período de tempo aqui que Jesus começa a separar os bodes das ovelhas. Ele faz separação diferente. Bode de ovelha. É nesse período de tempo aqui. Tá joia? E essas ovelhas não têm nada a ver com a noiva, porque a noiva está junto de Cristo, ela vem aqui com Cristo. Aqui depois da batalha, vai se firmar o juízo do trono branco. Tá? Aqui é julgamento. E a noiva está junto com o cordeiro julgando. Hoje, cada palavra que você prega às pessoas hoje, que elas rejeitam, a hora que você subir, bodas do cordeiro, a hora que você voltar, e quando essa pessoa que rejeitou o evangelho que sai do seu coração e que saiu do coração de Deus para o seu coração, essa mesma pessoa vai ser julgada por você aqui, ó. E você terá ao seu favor a quarta dimensão se abrindo e cada voz, cada imagem, tudo ajudando. Lá não vai ter anjo pegando ninguém para o braço, para o colarinho e julgando no lago de fogo, não. As próprias palavras de negação da pessoa, os próprios pensamentos da pessoa, o irmão Brana fala que se farão a cascata e começar a levar essa pessoa para o lago de fogo.
do anticristo, o espírito do falso profeta, o espírito da Bíblia, tudo julgado ali. E no final aqui, ó, aqui, nessa batalha, o espírito do anticristo e do falso profeta. São duas roupagens, tá? Duas roupagens diferentes. Então eles não conseguem enxergar isso, começam a falar que são dois, mas não são, é um só. Ele é um ator. E aqui, o diabo. Aqui que desce fogo do céu, tá? Fogo celestial. Aqui é fogo, para instituir o milênio, vou colocar aqui. Fogo da terra mesmo. Arma química, explosão, né? Aquecimento solar. É aquilo que a gente viu no vídeo. Tá joia? E aqui vem fogo do céu. Aqui serão queimadas tudo. Toda a impureza. Tudo. Para vir novos céus e nova terra. Tá joia? Beleza? Deu para compreender? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por Ele ter nos revelado essas coisas. Vamos nos colocar, fica à vontade aí. Inclina sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Tenha um espírito grato, irmãos. Se você tem uma causa pendente, né, apresenta agora. Tá? Em nome de Jesus. Senhor, eu tenho uma congregação aqui comigo, Jesus. Um povo que o Senhor tem escolhido para poder ser contemplado com essas verdades que o Senhor tem nos dado através do seu profeta. Nós temos recebido, Senhor, a pedra de coroa. Nos ajude a abrir o coração cada vez mais. Não somente para essas coisas que já passaram, para as coisas que estão sucedendo e para as coisas que vão acontecer. Mas principalmente para o nosso ser, meu Pai. O ser evangélico, o ser cristão, o ser humilde, o ser manso, o ser prudente. Nos ajude, Senhor. Ajude meus irmãos, as minhas irmãs, ajude as crianças, os casais, os obreiros, ajude em cada dificuldade, meu Pai, que tem sido feito. Coisas que Satanás tem feito frente, dúvidas ou coisas assim que caiam por terra. Oh, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor inclina a tua palavra. O Senhor não brinca em serviço. E nós podemos descansar a nossa alma, o nosso coração é na tua palavra, que é imutável, que vai do começo ao final. Obrigado por ela, Senhor. Nos ajude a mantermos nela, com o coração aberto, deixando o Senhor moldar-nos. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Está encerrada. Cumprimente seu irmão aí, em nome de Jesus. Jesus.